Olá, boa noite. Bem-vindos ao Camões TV Notícias dessa sexta-feira. A partir de agora, a gente leva até vocês o que é notícia aqui no Canadá, em Portugal e também no mundo. Fique conosco. O Canadá tem agora 58 casos confirmados de varíola dos macacos. A informação foi confirmada hoje pela chefe de saúde pública do país. No Quebec foram identificados 52 casos, em Ontário 5 e em Alberta 1. Embora a maioria desses casos tenha aparecido entre homossexuais, as autoridades de saúde disseram que qualquer grupo pode ser infectado ou espalhar esse vírus, desde que entre em contato próximo com alguém que esteja com a doença. We have messaged the provinces that if they need to have vaccines prepositions, we are ready to help. So this is a bilateral discussion between each of the jurisdictions. We can get vaccines to them pretty fast, but it is good to have some prepositions. So those conversations are ongoing. O Quebec parece ser um epicentro desse surto e a província começou já a vacinar os contatos próximos das pessoas infectadas. A chefe de saúde diz que o Canadá tem uma reserva de vacinas contra a varíola dos macacos pronta para ser enviada para outras partes do país caso haja necessidade. Até o momento, a OMS identificou pelo menos 550 casos da doença em 30 países em todo o mundo, onde o vírus não é considerado endêmico. O governo federal vai parar de distribuir os testes rápidos de Covid-19 pelas províncias e territórios até o final desse ano. Essa era uma estratégia que vinha sendo adotada desde outubro de 2020. Mas, de acordo com a Agência de Saúde Pública aqui do país, o governo vai manter, então, uma reserva estratégica de 100 milhões de testes desse tipo, como parte, então, da estratégia global de preparação nacional. O teste rápido ajudou e foi um recurso muito usado, em especial no período em que o acesso ao teste PCR estava bastante restrito aqui no país. Nos últimos meses, a Health Canada havia comprado testes rápidos no valor de 2,5 bilhões de dólares e os distribuídos pelo país. Um relatório apresentado pelo ministro da Saúde na Câmara dos Comuns revelou que o governo federal gastou mais de 730 milhões entre 4 de março e 25 de maio só deste ano para comprar mais de 118 milhões de testes. E o ministro da Imigração anunciou que os ucranianos que fugiram do seu país, devastado pela guerra, e que vieram aqui para o Canadá vão ter direito a um pagamento único de uma quantia disponibilizada por hora. Aqueles que estão aqui com autorização válida de trabalho, estudo ou residência temporária terão acesso a 3 mil dólares e as crianças vão poder receber até 1.500. O portal que vai processar esses pedidos já está funcionando. Para se qualificarem para receber a quantia, os ucranianos elegíveis devem também ter uma conta bancária aqui no país. O ministro também apelou aos refugiados para pedirem um número de segurança social assim que cheguem ao Canadá, para que possam começar a procurar por emprego. E desde que o governo federal anunciou a nova legislação para controlar o número de armas de fogo aqui no país, comerciantes desse setor da Colômbia Britânica dizem que a procura dos clientes pelas armas de fogo naquela província aumentou. Atualmente, para se comprar uma arma de mão aqui no Canadá, é preciso ter uma licença de porte de arma. Numa das lojas de BC, a venda dessas armas representa entre 10% a 15% das receitas totais. E os clientes estão agora tentando comprar o máximo de unidades que conseguem. Ao abrigo da nova legislação, existem algumas pessoas que continuam podendo ter armas de fogo. São pessoas que transportam mercadorias valiosas e atiradores desportivos. Excellent. Well, thank you, everyone. What a night and what a result. Together, we have done the impossible. We have made history. O clima era de festa e comemoração. Afinal, o líder do Partido Conservador de Ontário, Doug Ford, assegurou ontem a sua segunda maioria absoluta. E dessa vez os conservadores conquistaram ainda mais lugares. 83 das 124 cadeiras do Queen's Park, 7 a mais do que em 2018.
O NDP foi a segunda força política mais votada, assegurando 31 lugares, e os liberais venceram em apenas 8. Os verdes mantiveram o seu lugar em Guelph, com a reeleição do líder Mike Schreiner como MPP. A família de Ford festejou a vitória no Centro de Congressos aqui de Toronto. Ele agradeceu aos eleitores a confiança e diz que o partido fez história nessas eleições. Because tonight's victory, it isn't about me, it isn't about the party. This victory belongs to every worker who knows that they deserve better. It belongs to every family who knows that they can dream bigger. But most of all, this victory belongs to each and every one of you. Essa foi a primeira vez que os conservadores ganharam 2 maiorias consecutivas desde que Mike Harris fez isso em 95 e também em 1999. Ford foi reeleito em Etobicoke North com 55,3% dos votos. E vários dos seus ministros também vão regressar ao Queen's Park, como é o caso do ministro das Finanças, o ministro dos Cuidados Continuados, o do Desenvolvimento Econômico, a ministra do Patrimônio e também o ministro do Trabalho. Andrea Horwath renunciou ontem ao cargo de líder da oposição do NDP de Ontário. Depois de 13 anos ocupando esse posto, ela disse que estava satisfeita pelo trabalho desenvolvido nos últimos anos, mas explicou que era tempo de entregar esse cargo a outra pessoa. It's time for me to pass the torch, to pass the baton, to hand off the leadership of the NDP. And you know what? It makes me sad, but it makes me happy because our team is so strong right now. Horwath diz que enquanto seu partido não ganhar e conseguir formar governo, como a oposição oficial, o NDP vai continuar combatendo os cortes de Doug Ford, como chamou. We are once again going to be your official opposition. And I can guarantee you, Ontarians, that as your official opposition, we will work hard every single day to fix what matters most to the people of our province of Ontario. O NDP perdeu 9 dos ridings que tinha assegurado em 2018, mas conseguiu assumir-se como a segunda força política mais votada da província. A candidata Merit Stiles, em Devonport, foi reeleita pelo NDP para um segundo mandato com 57,1% dos votos. Em Brampton, o NDP não conseguiu manter os seus 3 lugares e os perdeu todos para o PC. Horwath ganhou no seu riding em Hamilton Centre, onde já é MPP desde 2007. Para os liberais de Ontário, os resultados da eleição de ontem foram desastrosos. O líder Stephen Del Duca acabou se demitindo da liderança do partido depois de também perder o seu riding em Vaughan. No seu discurso, ele reiterou a confiança nos 8 MPPs que foram eleitos pelo Partido Liberal, mas disse que agora a liderança do partido deveria ser assumida por outra pessoa. So, thank you for this. Thank you for your incredible work. Thank you for always being there for me and for each other. And I look forward to doing whatever I can to continue to support our party and build an Ontario that is always a place to grow. Thank you so very much. Os liberais conseguiram apenas um lugar a mais do que nas eleições de 2018, mas continuam não conseguindo formar governo nem chegando à segunda força política mais votada. Del Duca, por exemplo, perdeu em Vaughan Woodbridge para Michael Tibollo, do PC, que conseguiu se reeleger com 53,8% dos votos. A luso-canadiana Elizabeth Mendes, que concorria pelos liberais no riding de Mississauga Lakeshore, perdeu para Rudy Cuzeto, do PC, que foi reeleito com 45% dos votos. Portugal acolheu em março 23.930 ucranianos que fugiram da invasão russa sob o regime de proteção temporária. Um número que, segundo dados provisórios, recuou em abril com a entrada de 15 mil pessoas a menos. De acordo com o Eurostat, o Serviço Estatístico da União Europeia, em março,
os países que mais refugiados de guerra ucranianos acolheram sob o regime de proteção temporária foram a Polônia, seguida da República Tcheca e a Eslováquia. A PSP do Porto deteve 6 homens suspeitos de furto de bagagem e carga no aeroporto do Porto nos últimos 2 anos. Todos eram funcionários de empresas de handling, aquelas que prestam serviços de apoio no âmbito das bagagens e das cargas. Essa investigação apontou que os suspeitos arrombavam ou abriam as malas dos passageiros para furtarem dinheiro ou objetos de bagagens, como joias e equipamentos eletrônicos e até roupas e calçados. Também faziam isso com as cargas provenientes de importação ou para exportação, como explica a PSP num comunicado. E a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social afirmou que a extensão do subsídio de desemprego às vítimas de violência doméstica vai ser regulamentada logo após entrar em vigor o orçamento do Estado para 2022. Esse programa partiu de uma proposta do LIVRE no âmbito da discussão do orçamento e prevê o alargamento desse subsídio de desemprego às vítimas de violência e quem seja atribuído o estatuto de vítima. E o primeiro-ministro britânico Boris Johnson foi vaiado hoje na chegada à Catedral de São Paulo, onde aconteceu a missa do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II. Apesar das vaias, ele recebeu também alguns aplausos. O desagrado manifestado pela população se deve ao fato do primeiro-ministro britânico ter participado numa festa na residência oficial, no número 10 da Downing Street, na fase mais crítica da Covid-19. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, participou de um encontro na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e aos jornalistas afirmou que a NATO deve continuar apoiando a Ucrânia, num conflito que disse está se tornando longo e sustentado. Wars are by nature unpredictable, therefore we just have to be prepared for the long haul, because what we see is that this war has now become a war of attrition, where the Ukrainians are paying a high price for defending their own country on the battlefield, but also where we see that Russia is taking high casualties. Our responsibility is to provide support to Ukraine. Most wars, and also most likely this war, will at some stage end at the negotiating table. Os Estados Unidos continuam fazendo jus à estatística que contabiliza mais tiroteios do que dias do ano desde que 2020 começou. Nas últimas horas, 3 pessoas morreram e várias ficaram feridas. Num tiroteio à porta de uma igreja em Ames, no estado do Iowa, no centro do país, 2 pessoas morreram e o atirador também. Num outro ataque armado, 2 pessoas foram baleadas também ontem num cemitério a sul de Milwaukee, Wisconsin, na região centro-oeste. Esses ataques aconteceram um dia depois de um homem ter assassinado um cirurgião e outras 3 pessoas num consultório médico de Tulsa, Oklahoma, e também dos tiroteios registrados no mês passado de Uvalde, no Texas, e em Buffalo. E os Boston Celtics passaram na final dos playoffs da NBA ao vencerem fora os Golden State Warriors por 120-108, no jogo inaugural de um confronto do melhor de 7 jogos. A final da edição 2021-22 da Liga Norte-Americana continua no domingo e de novo em São Francisco. E o jogador português Cristiano Ronaldo utilizou as redes sociais para comentar o desfecho do encontro de Portugal com a Espanha em Sevilha, que terminou no empate. A Liga das Nações é uma competição que ficará para sempre ligada à seleção nacional, a primeira a conquistar esse troféu. O nosso arranque nessa edição, com um importante empate na Espanha, renova a nossa ambição. A mesma de sempre, a mesma que nos move e nos une em todos os momentos. Ganhar por Portugal. Foi o que escreveu CR7 na rede social Instagram.
O final de semana está logo aí, você confere então nos gráficos como fica o tempo amanhã aqui em importantes cidades do Canadá e em países onde vive uma numerosa comunidade lusófona onde se fala o português. O Camões TV Notícias de hoje termina por aqui. Te espero na próxima segunda-feira, sempre a partir das 7 horas da noite. Tenha um ótimo final de semana. Até lá!